Olá pessoal, retornando aí a parte 2 do tutorial dessa videoaula aqui que mostra como manipular dados em banco de dados através do Excel aí com a ajuda da programação em VBA. Vamos mostrar o seguinte agora. Eu tenho o formulário com os campos normais, os mesmos campos que eu tenho lá no meu arquivo MDB. Tenho o campo novo, salvar, editar, excluir e sair do formulário. Então, a princípio, o que a gente vai executar aqui é muito do que, se você já acessa o canal aí, o que eu mostro aí nos bancos de dados, nos programinhas aí de cadastro. Eu vou ter uma ação ao ser digitado um valor dentro do campo TXT código, que vai ser o meu ID de identificação dos dados aqui. Então eu vou digitar um valor aqui, ele vai puxar lá no meu banco de dados esse valor e vai trazer para cá esse valor. Você pode ver que aqui eu digitando o código aqui, ele está carregando os dados normalmente aqui no meu formulário, e dentro da minha planilha aqui eu não tenho nenhum local aqui, ó. Minha planilha só tem uma guia aqui, eu não tenho mais nada de dados, é só esse dado de essa planilha 1 aqui, onde eu coloquei esses textos aqui, mas os dados são acessados lá no meu banco de dados e trazidos para o meu formulário. Então a gente vai ver agora primeiro o código referente a eu trazer os dados e jogar eles para dentro dos text boxes aqui, que é o campo ao atualizar formulário aqui do formulário. Então, dentro do TXT código, dentro da caixa de texto, eu tenho o procedimento aqui after update, ok? Então aqui a gente vai estar fazendo uma consulta com a ajuda do SQL, que é uma linguagem aqui que a gente também para manipulação de dados dentro de banco de dados. Então aqui eu vou criar uma variável que vai ser o comando SQL como string e uma ID como inteiro. O meu ID vai ser o valor que eu tenho dentro do TXT código, e esse é o valor que vai ser usado para consulta aqui, o ID. Então o comando SQL que eu vou estar usando vai ser o seguinte: eu vou fazer uma seleção lá, selecionar tudo, né, seria o asterisco, select tudo, selecionar tudo lá da minha origem from tabela clientes, ok? Tabela clientes, ele vai consultar, e aonde o código que eu estou procurando vai ser o que? Vai ser o valor do meu ID. E aqui se escreve dessa maneira mesmo, pessoal. O e-comercial, aspas duplas e aspas simples. Ele tem que estar dentro desse conjunto aqui para eu efetuar essa consulta. Então ele vai fazer uma seleção lá da minha tabela clientes e vai fazer o retorno dessa seleção onde o ID, onde ele localizar esse meu ID aqui. Então esse é o meu comando SQL. Nesse momento aqui ele não está executando consulta nenhuma, aqui eu só usei entre aspas aqui para que ele gere uma variável string, para depois eu estar efetuando essa consulta lá no meu banco de dados, ok? Então aqui é só a declaração da minha consulta SQL, e eu vou chamar o meu BD. Meu BD ele vai chamar lá call_conecta. Quando eu chamo a macro conecta, ele vai lá no meu módulo 1 e vai executar essa macro aqui, setando o banco de dados onde ele vai encontrar a tabela, ok? Conforme explicado na parte 1 aí do vídeo. Então aqui ele vai conectar o banco de dados e lá no meu BD ele vai fazer a consulta. A consulta também vai ser o seguinte: vai ser o banco que eu já declarei anteriormente aqui no meu módulo 1, ok? Ó, uma variável global aqui que é banco, que foi declarada como database, como banco de dados, e a consulta também é uma variável global que pode ser usada em qualquer local aí do meu código, da minha planilha, que também é um record set, que são as consultas aqui que eu vou estar executando dentro do banco de dados. Então eu tenho as duas variáveis, banco e consulta, uma banco como database, consulta como record set, ok? Então voltando lá no código,
Então, ele abre, faz a conexão com o meu banco de dados e vai selecionar a consulta. Então, a consulta vai receber o que? A consulta vai receber o meu banco de dados, ele vai abrir Open Record Set, ok, com o meu comando SQL. Então, é como se eu conectasse o meu banco de dados e efetuasse uma consulta no meu banco de dados, retornando o record set do meu comando SQL, executando essa consulta conforme eu discrimino aqui no meu comando SQL. Então ele vai executar essa consulta aqui. Caso ele gere algum erro de não encontrar o valor, ou de o valor ser duplicado, ou qualquer outro erro que ele encontre aí no meio do caminho, ele faça o tratamento de erros para que ele vai lá no sair, para a macro sair, no caso, para a parte do código que vai ser o tratamento de erros. Então aqui no sair, ele vai estar o seguinte, ele vai ser desviado para cá, né, no caso de ele encontrar algum código, e aqui eu coloco o tratamento de erros. O erro que ele pode encontrar nessa questão aqui é não encontrar o valor, porque eu só estou atualizando esse campo, então o erro, se ele não encontrar esse valor, ele vai vir para cá e vai retornar a seguinte mensagem: se o código não foi encontrado, vai desejar cadastrar? VB, yes ou no. Então ele vai abrir uma mensagem. Se esse código que eu digitei, como ele fez a consulta lá no meu banco de dados e não retornou, essa consulta SQL não retornou nenhum valor, ele vai dar a mensagem que o código não foi encontrado e vai pedir se eu quero cadastrar, ok, ou se eu não quero. Se a minha resposta for sim, então ele vai limpar todos os campos que eu tenho no meu form, que ele executa essa macro aqui, limpar os dados, e vai, porque eu posso, caso eu digite um código em cima de um outro código que já tivesse aberto, ele poderia sobrescrever os dados que já estão preenchidos, por isso que eu faço essa questão da limpeza aqui. E daí ele vai jogar no próprio campo o ID que ele tem lá em cima, porque eu pedi para limpar todos os campos, então ele vai limpar inclusive o campo ID, então ele joga novamente o código ali no meu TXT ID, para que ele consiga cadastrar. Então nesse momento onde ele confirma essa gravação, que eu quero lançar um novo dado, um novo registro, ele vai ter que desabilitar os botões editar e excluir. Então eu coloco enabled false e vai habilitar somente o botão salvar, para que eu somente tenha a opção de salvar esses dados lá no meu BD e não possa editar nem excluir. Então essa é uma maneira de evitar erros aí no meu código. Se caso contrário ele não quiser cadastrar esse ID, ele vai limpar o campo e vai desconectar do meu BD, ok? Então isso aqui é no caso de eu digitar um valor que não exista lá no meu banco de dados. Caso ele não gere erro, caso ele faça a consulta e esse comando SQL retorne um resultado, ele vai fazer o seguinte: cada campo ali do meu formulário vai receber o valor da minha consulta, ok? Porque ele localizou esse valor na consulta e vai retornar o valor que ele encontrou na consulta referente ao cabeçalho da minha tabela MDB. Então o TXT nome vai ser igual a consulta nome, o TXT sobrenome vai ser consulta sobrenome, CPF, RG, assim sucessivamente para todos os outros valores que eu tenho. Então aqui ele vai colocar dentro do meu TXT sobrenome o valor que ele encontrar aqui nos registros, porque ele veio aqui e encontrou o código. Então ele vem aqui e pega o sobrenome, CPF, RG, endereço respectivo e retorna esses valores aqui lá para o meu banco, para o meu formulário no caso. E aqui da mesma forma ele vai colocar esses dados dentro do meu cabeçalho, dentro dos meus campos, dentro do formulário, vai habilitar os botões editar e excluir e vai desabilitar o salvar. Por quê? Porque se eu estou acessando o registro já salvo, eu não posso salvar ele novamente, por isso que eu inabilito o botão de salvar e habilito o botão de editar e excluir, porque eu estou acessando o registro já existente, então eu posso acessar e excluir esses dados aqui. Então a consulta, pessoal, para que eu faça a busca desses dados e o retorno desses dados para dentro do meu formulário,
se resume a isso aqui. Então, o código vai estar pronto, muito pouca coisa você vai ter que mudar para adaptar a tua necessidade aí. Se você tiver os botões salvar, editar e excluir, igual tem aqui, permanece o código, você vai trocar somente o nome do banco de dados que você, conforme eu expliquei na aula anterior, vai permanecer o banco, vai permanecer a consulta, vai permanecer esse comando SQL. Você vai ter que trocar só essa tabela clientes aqui pelo nome da tabela que você criou dentro do teu banco de dados, e você vai ver que para os próximos códigos isso daqui vai se repetir praticamente idêntico, essas consultas e a forma de eu utilizar esses dados. Então esse código que eu expliquei agora é somente o código que eu uso aqui dentro do meu formulário, para que ao digitar um valor ele puxe esses dados e retorne ele para o meu formulário. Então aqui eu tenho, quando eu digitei o código 13 aqui, por exemplo, ele puxou os dados e eu não posso salvar essa informação aqui. Se por acaso outra pessoa estiver trabalhando em outra planilha, em outra máquina, e for tentar salvar, porque na outra máquina o botão não vai estar salvo, entendeu? Então ele vai tentar salvar essa mesma informação e ele vai gerar a opção aqui, o código 3 já foi cadastrado, o registro não vai ser salvo, porque ele identificou que é um índice de chave primária que não pode ser repetido. Então aqui eu deixei esse botão aqui só para mostrar essa questão aqui, que ele não vai deixar com que dados repetidos sejam cadastrados. Isso daqui no caso de duas pessoas estar trabalhando ao mesmo tempo e uma está cadastrando, isso daqui também é importante lembrar. E outra coisa, aqui eu coloquei para os códigos serem digitados manualmente, não puxei os códigos automáticos de lá, justamente para simplificar o entendimento aqui, e nas próximas aulas a gente vai aperfeiçoando esse conhecimento aqui para tornar automático a numeração e aperfeiçoando aqui essa questão desse código. Então a primeira parte da busca de dados dentro do banco de dados MDB está concluída, e nos próximos vídeos aí a gente vai ver a questão de salvar essa informação lá dentro do banco, editar e excluir as informações aí. Então pessoal, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.